Deus, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar convosco nessa tarde uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abirezita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra e esta palavra ela traz algumas lições para nós. E se nós formos observar essa palavra, Gideão estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar o trigo. O lagar era o lugar aonde amassava a uva para tirar o suco, fazer o vinho. Mas era propósito de Deus, Gideão malhar o trigo no lagar. E eu aprendi algumas coisas nesse capítulo 6 do livro de Juízes. É que se nós começarmos a ver, estudar a palavra, nós vamos observar que o livro de Juízes ele existe porque Josué não se preocupou em fazer o seu sucessor. Josué foi um guerreiro, foi general de guerra, mas não se preocupou em fazer o seu sucessor. E Josué não deixando um sucessor, Deus teve que usar, né? Deus criou uma circunstância, e a Bíblia diz que depois da morte de Josué, Deus levanta os juízes, né? Nós conhecemos aí Baraque, Débora, né? E outros, esses juízes para julgar a questão do povo de Israel. E a Bíblia diz que durante 40 anos, nesse reinado, quando Baraque e Débora eram juízes, a Bíblia diz que 40 anos foi 40 anos de paz. Mas depois veio um momento difícil. Veio um momento de perseguição. E o que eu quero falar é sobre isso aqui. Deus permite os midianitas para castigar o povo de Israel. Foi Deus que permitiu os midianitas invadirem as terras, porque a Bíblia diz que o povo de Israel plantava e os midianitas iam lá e roubava os animais, roubava a lavoura. E quando você começa a meditar nesse capítulo, nós podemos observar que foi um momento difícil para Israel. Foi um momento de caos para Israel. Né? De 1380 a 1050 antes de Cristo, 330 anos aproximadamente, Deus em silêncio. E Deus permite essa perseguição, permite que os midianitas invadem,
E a Bíblia diz que Deus levanta Gideão. Eu acho interessante isso aqui, a preocupação de Gideão, no meio da crise, no meio da perseguição. Ele se posiciona, ele se levanta, porque quando nós lemos aqui, você vai ver que a Bíblia diz que os israelitas plantavam, quando nós começamos a ler aqui, ó, porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Foi o Senhor que permitiu que os midianitas se levantassem contra o povo de Israel, o povo de Deus. E se nós observarmos o que está acontecendo na nossa nação, é permissão de Deus. Deus está no controle. E a Bíblia diz aqui que, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, coisas que estão nos montes e as cavernas e a fortificação. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. O Senhor permitiu. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor levanta Gideão. O anjo do Senhor aparece a Gideão. E a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Malhando trigo no lagar. No lugar errado. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias de perseguições. A igreja está vivendo um momento em que precisamos nos posicionar. Precisamos verdadeiramente buscar ao Senhor. Porque quando nós lemos aqui o capítulo 6, a Bíblia diz que foi o Senhor que permitiu que os midianitas se levantassem para castigar o povo de Israel. Aleluias. Então, irmãos, tudo que está acontecendo na nossa nação é permissão de Deus. Sabe para quê? Para a gente malhar o trigo no lagar. Para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Para a gente se posicionar. É por isso que o Senhor permitiu a perseguição. Foi por isso que o Senhor permitiu que os midianitas invadissem Israel. E a Bíblia diz que tudo que Israel plantava, os midianitas e os amalequitas entravam e roubavam. Mas Deus sempre tem alguém na brecha. Deus sempre vai levantar um Gideão para se posicionar. E Deus tem levantado muitos Gideões. Tem muitos Gideões no anonimato. Tem muitos Gideões escondidos. Sabe por quê? Porque Deus não usa quem está em destaque. Deus usa quem está no anonimato. Ninguém conhecia Gideão. Mas a Bíblia diz que Gideão se preocupa com a família e vai malhar o trigo dele no lagar. O lagar, irmãos, era um lugar baixo. Era um buraco feito em uma rocha de 1,5 metro aproximadamente. Era um buraco, o lagar. E trigo, irmão, para malhar trigo, é uma eira. Tinha que ser um espaço maior, um
terraço, um lugar, um espaço. Para quê? Porque o trigo, para você malhar o trigo, você tem que bater nele com força, para sair a palha e ficar só o trigo. Mas Gideão estava malhando o trigo no lagar. Em um lugar que, na ótica humana, era impossível Gideão malhar o trigo no lagar. Por quê? Era um buraco de aproximadamente 1,5 metro. Ele se esconde lá dentro com o trigo, esconde o trigo lá, guarda o trigo, porque os midianitas não podiam ver. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Deus vai dar estratégia para você, meu irmão. Deus vai dar estratégia para você, minha irmã. Pode crer nessa palavra. E a Bíblia diz que Gideão foi malhar o trigo no lagar. É os lugares que nós olhamos que às vezes não tem tanta importância. Talvez os midianitas, na ótica humana, ele falou, não, no lagar não vai estar malhando trigo. Que lá é difícil. O lagar é o lugar que amassa a uva e tira o suco, faz o vinho. Mas Deus dá estratégia para Gideão e Gideão vai malhar o trigo no lagar. Nessa tarde eu quero dizer para você que Deus vai dar estratégia para você. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus vai dar estratégia para você. Talvez nós olhamos Gideão e podemos pensar na ótica humana. Ele estava no lugar errado, estava fazendo errado, mas Deus era com Gideão. A irmã, a senhora está fazendo apologia a erro? Não. O que eu quero dizer para você é que Deus te dará estratégia, ainda que aos teus olhos você olhe e fala, não tem jeito, não vai dar certo, ainda que aos teus olhos você veja e fala, não, humanamente não tem jeito. Mas pode crer, é Deus no negócio. Pode acreditar. Porque talvez você olhando, você fala, como que Gideão ia malhar trigo no lagar? Porque para malhar o trigo ele precisa de espaço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Em tempo de perseguição, em tempo de luta, precisamos nos esconder dos midianitas. Em tempo de perseguição, precisamos nos esconder dos amalequitas. Em tempo de perseguição, não é tempo de você ficar se aparecendo. Em tempo de perseguição, não é tempo de você querer se aparecer, de você querer holofotes. Não. É tempo de se esconder. Foi isso que Gideão fez em tempo de perseguição. Tem muita gente enganada. Tem muita gente querendo se aparecer, preocupado com holofotes, preocupado em querer fazer para os homens ver. Não, Gideão falou, eu estou sendo perseguido. Minha família está sendo perseguida. Eu preciso proteger a minha casa, a minha família. E ele foi para onde ninguém foi. Ele foi para onde ninguém iria. Mas ele foi. Que Deus mandou ele ir. Deus deu estratégia para ele ir. Está entendendo, meu querido? Está entendendo, igreja amada do Senhor? Igreja brasileira? É tempo de vestirmos saco e cinza. É tempo de nos humilharmos na presença do Senhor. O que me chama a atenção nessa palavra é que os midianitas queriam roubar o trigo. A Bíblia diz que eles levaram os animais e levaram também o trigo. E é o que o diabo, é o que o adversário da minha e da tua alma quer fazer nos últimos dias. Porque os animais, eles faziam parte da liturgia da cultura judaica. Então, eles levando os animais, não iam ter sacrifício ao Deus de Israel.
É isso que o diabo quer fazer. O diabo não quer que você adore ao Deus único e verdadeiro. E a Bíblia diz que os midianitas invadiam Israel e levavam os animais e levava o trigo. E o trigo, quando fala de trigo, você lembra de quê? Você lembra da palavra. Porque trigo é para fazer pão. E quem é o pão vivo que desceu do céu? Então, o que o diabo quer fazer nos últimos dias com a igreja é levar o sacrifício ao Deus único e verdadeiro e aniquilar e anular a poderosa palavra de Deus. Mas Deus, nesta manhã, Ele está levantando os gideões para malhar o trigo no lagar. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Glória seja dada ao Senhor. É tempo, igreja, de malhar trigo no lagar. Aleluias. O que os midianitas queriam roubar era a base da adoração ao Deus único e verdadeiro. O que os midianitas queriam roubar era a adoração, o sacrifício verdadeiro, porque a Bíblia diz que eles levaram os animais e levaram também o trigo. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluias. Querem tirar a palavra, querem viver de forma dissoluta. Aleluia, mas a igreja, ela não aceita isso. Eu creio que Deus tem levantado nessa nação muitos gideões. E Deus conta com você. Deus conta com você, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Não vamos deixar que os midianitas invadem. Não vamos deixar que os midianitas levam a adoração ao Deus vivo. Não vamos deixar que as nossas famílias sejam destruídas. Não vamos deixar que a abominação entre dentro da nossa casa, entre dentro da nossa família. Em nome de Jesus. Que nós venhamos nos posicionar como igreja do Senhor. Que nós venhamos ficar na brecha. É isso que o teu inimigo quer fazer. Ele quer roubar a palavra, ele quer dizer para você que não é assim. Aleluia, isso é desde o início, desde o princípio. Ele fez isso com Adão e Eva no jardim do Éden. E ele quer fazer de novo, ele quer repetir. Deus falou para Adão e falou, olha, você usufrui de tudo, mas da árvore da ciência do bem e do mal você não coma. Mas a Bíblia diz que a serpente enganou. E hoje é a mesma coisa. A base da igreja ainda é a Bíblia. A base da família ainda é a Bíblia. A base que vai mudar a história dessa nação é a Bíblia. É a Bíblia. É a poderosa palavra de Deus que vai mudar. Aleluia! Não adianta você esperar que vai melhorar. Não, se o presidente X sair, o Y que entrar vai mudar. Vai não. É tempos difíceis, tempos trabalhosos. É tempo que Deus está permitindo os midianitas perseguirem, entrarem, para que a igreja se posicione. Para que os gideões, aleluias, venham malhar trigo no lagar. E a Bíblia diz que durante 7 anos, Gideão malhou trigo no lagar. Uma perseguição de 7 anos, Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. Durante 7 anos, eu fico imaginando Gideão durante 7 anos.
escondido dentro de um buraco de aproximadamente 1,5 metros, malhando trigo. Malhando trigo para tirar a palha